Enfim, e a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro? Vai acontecer ou não? Tá todo mundo na pilha. Espera aí que eu tenho informação importante sobre isso. Matéria fresquinha, divulgada na Jovem Pan, e diz aqui que a Câmara dos Deputados já convocou reunião e que vai acontecer mesmo. O que a gente pode esperar disso? Eu vou explicar para você nesse vídeo. E nesse vídeo vou falar de várias outras pautas importantes aqui também. Então, seja muito bem-vindo a mais uma editorial do nosso canal. Muito obrigado pela confiança, obrigado pela paciência e obrigado por não desistir do Brasil. Afinal, se você está preocupado em entender o que está acontecendo na política, é porque você está de saco cheio de tudo isso que acontece no nosso Brasil. É porque você já não aguenta mais ver os mandos e desmandos dos poderosos que caçam deputados que combatem a corrupção, que mandam as pessoas calar a boca, que querem acabar com a liberdade de expressão. Então, eu estou aqui para poder te dar os parabéns por estar se preocupando pela coisa certa. Você podia estar assistindo novela, se enfiando na Globo, assistindo palhaçada, comédia, programas de TV. Você podia estar assistindo jogo de futebol, mas enfim, você está querendo saber o que acontece no nosso país. E nunca foi assim antes. A gente sempre deixou a Deus dará. Sempre entregou na corja para corja de bandidos fazerem o que quiseram com o nosso Brasil. Tanto é que hoje os bandidos pensam que ainda estamos em 2002. Não estamos não, mudou. Agora todo mundo sabe de tudo, as redes sociais estão aí, a gente sabe o que está acontecendo e não está sendo tão fácil como eles pensaram que seria. Bora falar sobre isso? Vem comigo. Olha só, pessoal, a Câmara dos Deputados convocou uma reunião para instalar a CPI de 8 de janeiro. A instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 8 de janeiro vai acontecer sim, já tem data, tá? É na próxima quinta-feira, dia 25 de maio. O sistema do site do Senado já divulgou, já tem agendado a ata da reunião que vai acontecer lá no Senado Federal e vai oficializar o início dos trabalhos do colegiado. Isso só foi possível após os blocos partidários terem indicados quem serão os representantes dos blocos lá na CPMI. A oposição ficou na pior, tá? Mas não foi nada que não dê para trazer resultados positivos. Ou seja, o governo ganhou mais pessoas, foi uma jogada golpe baixo, vamos dizer assim, para que o governo pudesse ter mais membros dentro dessa CPMI. Mas você já ouviu aquela frase de que às vezes a qualidade é melhor do que a quantidade? Então você tem que acreditar na qualidade dos membros que você votou. Então não importa se a oposição tem menos pessoas, eles querem um trabalho sério e querem descobrir o que aconteceu na CPI de 8 de janeiro. Já a base do governo, não sei se é isso que eles querem não, afinal, colocaram sigilo nas imagens que mostraram muito. Colocaram sigilo ali em pautas e provas que eram cabais sobre os atos do dia 8 de janeiro. Enfim, a CPMI vai mostrar muita coisa e eu vou estar acompanhando passo a passo aqui com vocês. Mas bora mudar de assunto? Você já foi dar a volta ao mundo? Você já passeou dando a volta ao mundo? Assim, em 4 meses, ir para Japão, ir para Inglaterra, coroação de príncipe. Enfim, curtir a vida doidado, viajando, com dinheiro de trouxa? Pois é. O trouxa é eu e você. E agora Lula já está em mais um passeio por aí. Está lá na cúpula do G7, passeando. E a gente tem que bancar ainda, em conjunto com ele, todos os eventos, a primeira-dama. Enfim, você acha que a primeira-dama exerce esse papel tão relevante assim, a ponto dela ter que estar em todos os eventos? Será que Bolsonaro, quando ia fazer os eventos, Michele Bolsonaro estava em todos os eventos ali, a gente tinha que gastar isso? Ou será que é só a vida de rainha que alguém sempre sonhou, bancada ao dinheiro público e regada à custa dos nossos impostos? Tá feio, né? Eles não preocupam nem em disfarçar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já desembarcou em Hiroshima, no Japão, onde participa do segmento de engajamento externo da cúpula do G7.
reunião de líderes das 7 maiores economias do mundo. Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. A comitiva presidencial chegou ao país asiático pouco antes do previsto no início da tarde dessa quinta-feira, dia 18 de maio, madrugada de sexta-feira, dia 19 de maio, no horário local. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso aqui. Será que Lula tem a Janja como uma cuidadora que fica ali do lado dele dando suporte para tudo? Será que todas as viagens de Biden e a primeira-dama tá junto? Todos os presidenciáveis levam? Fica a dica aí, né? Fica o levantamento, afinal, eu acho que eu posso reclamar. Quem tá pagando essa conta sou eu. Fazer o quê, né? Bora lá que tem mais matéria aqui para vocês. Do Estadão, pessoal. Fernando Collor de Mello, condenado. Que bom seria se todos os corruptos do Brasil realmente fossem condenados. Assim que seria bom. A maioria do STF votou para condenar o ex-presidente à prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Então, já teve a votação, já formou maioria. O ministro Fachin deu um número, 33 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. Por corrupção, formação de quadrilha, enfim, crimes que são imputados ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. A grande questão que está sendo levantada por alguns juristas é: Collor chegou a ser empichado. Há quanto tempo tem essa procura em desvendar o que aconteceu no Brasil? Foi autor de escândalos gravíssimos, como, por exemplo, o confisco da poupança dos brasileiros. Muitos tiraram a sua própria vida. Então, enfim, um cidadão, um sujeito que na política, mesmo depois ainda de ter sido empichado através de escândalos, lembra do Elba, voltou para o Senado e agora não conseguiu se reeleger e começa a andar um processo e agora, com toda certeza, vai ser condenado rápido, logo já vai estar cumprindo a pena aí. O grande ponto aqui que a gente levanta aqui é: o interesse em ressuscitar o caso do Collor agora é político ou é jurídico? Porque se é jurídico, parabéns, tenho que dar parabéns para o STF. Se é político, aí não, porque o STF está dando tantas decisões que cheiram a política. E esse não é o papel de uma Suprema Corte. Então, vamos ver o que dá isso tudo, né? Falar que eu tô triste pelo Collor, eu não vou mentir para vocês, não. Eu não tô, tá? Bora lá. Vamos falar de Tarcísio de Freitas. Esse sim, viu? Me representa. Tarcísio de Freitas liberou 69 milhões para a construção de 6 mil moradias em São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, liberou nesta quinta-feira, 18 de maio, cerca de 69 milhões a serem investidos no programa Casa Paulista. A verba tem por objetivo a construção de mais de 6 mil moradias populares na capital e em outros 20 municípios, coincidência de áreas de risco. Enfim, lembra do caso, do desastre que aconteceu? Falou que seria o Estado, o governo que mais traria moradias para o povo. Talvez esteja cumprindo já a sua pauta, né? Quem dera se a gente tivesse mais políticos assim, né? Quem dera. Bora lá. Olha só com quem o homem tá. Tarcísio de Freitas ontem teve uma reunião com Zema. Para mim, a dupla perfeita. É o Batman e Robin da política, que eu apostaria sem sombra de dúvidas. E eu acredito que se a gente fosse minimamente sério, seria uma votação de tamanha expressão que sequer daria para se questionar, né? Grande encontro com o amigo e governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Em pauta, diversos assuntos em comum entre São Paulo e Minas Gerais, principalmente voltados ao desenvolvimento econômico e à geração de emprego. Aí o Zema respondeu: estamos juntos, fortalecendo a parceria Minas e São Paulo em busca de mais desenvolvimento e mais empregos. A gente vê uma chapa começando a se formar aqui. Será que essa chapa seria a chapa dos sonhos que os brasileiros esperam, que o tiraria desse regime
sabe, não vou nem citar aqui. Esse regime, você já entendeu o que eu quis dizer. Seria esse, o Batman e Robin, que livraria o povo brasileiro desse atual regime? Espero que sim. Seria, com toda certeza, o time que eu apostaria para a gente voltar a ter orgulho de ser brasileiro, porque, infelizmente, tá difícil ter orgulho sobre o nosso país. Bora que tem mais matéria para vocês. Editorial do Hora Brasília. Alexandre de Moraes acusa Jovem Pan de ser braço de partido político. As acusações levantadas pelo ministro levantam preocupações sobre a objetividade e a imparcialidade das emissoras. Vamos lá. O Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, não poderia ou não deveria opinar sobre esse tipo de caso. Afinal, é o que a lei fala. Sobre casos sobre subjúdice de juízes, eles não podem antecipar qualquer juízo de valor. Eles devem ser imparciais. Vigora no Brasil um princípio que é o chamado princípio da imparcialidade. Os juízes deveriam observar. Mas Alexandre de Moraes, num evento, ele falou que a Jovem Pan não é mais imparcial, que a Jovem Pan é um braço de partido político, é uma mídia que já não tem mais credibilidade. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Se a Jovem Pan é parcial, braço de partido político, o que a Globo é? Mas é do lado que pode ser. É do lado que eles apoiam, é isso? O que a CNN... Você viu? Não sei se chegou até você. Se não chegou, no próximo edital eu vou colocar aqui. Você viu a imagem da Daniela, lá da CNN, falando do Deltan Dallagnol com um aspecto de nojo que ela falava do Deltan Dallagnol? Esse cara aí, você viu isso? Não. Se isso não é ser braço de partido político, o que mais é? E o UOL? Vamos falar do UOL, bom e velho UOL. E aí? Será que o UOL, da forma que ele puxa saco pro Lula, e aí? É ser um braço de partido político? Ou é só aquilo que interessa aos grandes barões e poderosos do nosso Brasil? Enfim, temerária essa situação, né? Temerária demais. Vamos lá, o vídeo vai passar uns minutinhos, mas não tem problema não, tem mais uma matéria que eu tinha separado para vocês e eu preciso trazer. Olha só, essa matéria do Jovem Pan, do braço de partido político, tá? Então, é a Jovem Braço de Partido Político. Olha só o que o Haddad falou. E vamos ver se você vai ter 2 neurônios, no mínimo, tá? Porque a turma do L ali não tem neurônio para entender o quanto isso é absurdo, não. Tá? Eu já pus o tic-tac para funcionar aqui. Olha o que ele falou. Criminalizar agentes públicos por descumprir a meta de gastos é anomalia, afirma Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo está confiante de que o relatório do deputado Cláudio Cajado, que é do PP da Bahia, do calabouço fiscal, será aprovado pela Câmara dos Deputados. Haddad admite que o objetivo do governo é evitar mudanças nas propostas originais encaminhadas ao Congresso, mas avalia que os ajustes feitos no texto irão beneficiar setores que não estavam contemplados. Vou ler de novo o título. Criminalizar agentes públicos por descumprir meta de gastos é anomalia, diz Haddad. Haddad, esse recado é para você. Sabe o que é anomalia? Anomalia é um cidadão que já foi até preso voltar, fazer promessas para o povo brasileiro, dizendo que vai ser um bom gestor. Ao chegar lá, ele comete rombos e mais rombos nas contas públicas e na economia, chegando a um caos tão grande que simplesmente a população não consegue mais sobreviver de uma maneira digna. Exemplo, Venezuela, por exemplo. Então, você entra
dizendo para um país inteiro que você vai ser um bom gestor. Você promete que vai cumprir as regras e que vai ser um bom gestor. Aí você extrapola os gastos, você gasta, vamos por exemplo, com 10 bilhões para a cultura. Que brasileiro apoia isso? Vamos por exemplo, hotéis de luxo fora do país. Aí você gasta distribuindo cargos, aumentando 17 ministérios para enfiar a companheirada lá dentro. E aí você vem falar que punir um cara desse é anomalia. Tá bom, a anomalia é punir o brasileiro fazendo com que ele pague esses luxos que a companheirada faz. É o meu imposto, é o imposto de você que está me assistindo que chega para eles. E ainda vem um cidadão que é ministro da Fazenda dizer que punir o cara porque ele está gastando o dinheiro do povo além do que precisa é uma anomalia? Pois é, talvez a anomalia já tenha acontecido em outubro e tem muita gente que não tem o tic-tac para perceber isso, não é? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo, é sempre um prazer estar aqui com você. Às vezes a gente usa palavras mais duras mesmo, mas enfim, cara, é indignante. É uma coisa que não dá para descer garganta abaixo. Quando a gente vê alguém defendendo esse tipo de abuso contra o cidadão, contra o dinheiro público, esse tipo de abuso contra você que é o trabalhador, e ainda vem com esse discurso imbecil comunista dizendo que nossa, mas é o rico que rouba a gente. E o babaca não percebe que você trabalha 5, 6 meses por ano para bancar imposto para Lula ficar passeando para o Japão, para ficar passeando em coroação de Príncipe Charles e levando a tiracolo a sua cuidadora, a sua esposa. Ah, tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira com a nossa cara. Enfim, você tem que perceber que o dinheiro público tem que ser respeitado. Princípio: publicidade, moralidade, eficiência, impessoalidade. É assim que funciona. Vi falar em anomalia. Anomalia é o que a gente vive hoje no Brasil, nesse regime que eu já não chamo mais de democracia. Pode ter certeza disso. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço.